Vamos lá, gente. Então, começamos. A nossa aula está sendo gravada. Hoje é a nossa última aula, nosso último encontro. Então, sendo assim, eu gostaria de trazer um pouquinho mais de prática para vocês, para que vocês consigam, dentro dessa filosofia, né, do comer mais acolhedor, do comer mais intuitivo, que vocês absorvam essas técnicas, né, essas mudanças de comportamento e apliquem no dia a dia de vocês. Então, a gente sabe, né, que hoje a gente tem o recurso de um cardápio, de uma dieta, seja como vocês prefiram chamar, né, esse tipo de documento, mas ele não é realmente o causador, né, o que vai propiciar mesmo uma adesão e uma mudança de hábito a longo prazo, né? Então, no início eu passei o planinho alimentar para vocês, né, bem abrangente, com várias opções que vocês poderiam escolher, mais focando assim na teor calórico, né? Mas eu sempre priorizei a questão do comer intuitivo, né? Que foi falado em algumas aulas. A gente fez algumas análises sobre o biotipo, o fenótipo de vocês, para entender qual que seria o melhor mecanismo ou mesmo as melhores técnicas para serem usadas no grupo, né? Então, de acordo com aquelas perguntinhas que eu fiz para vocês iniciais, é notável que grande parte do grupo apresenta uma questão muito mais comportamental do que alguma questão relacionada a um padrão, né, dietético, né? É notável que as oscilações dos padrões alimentares, eles estão relacionados com oscilação também do teor calórico do cardápio, do dia a dia de vocês, isso favorecendo o aumento ou perda de peso mais constante, né? E como eu sempre falei também, né, que eu deixei bem claro que o processo ele é contínuo, né? Então, enquanto eu conseguir plantar a sementinha, essa sementinha tem que ser regada diariamente. Então, não é semanalmente, é diariamente, vocês na conduta do dia a dia, organizando as questões alimentares, tendo percepção sobre fome, sobre saciedade, sobre buscas alimentares, como que você se comporta frente aos seus sentimentos e às suas emoções. Lembra na semana passada que eu mandei para vocês a rodinha das emoções? Para entender um pouquinho mais como que era a sua busca alimentar frente às suas emoções. E naturalmente a gente come emocionalmente, né? Até porque muito de nós fomos criados em um ambiente onde a comida acolhia, a comida ela trazia um carinho, um afeto, né? E ao mesmo tempo a gente foi aprendendo que o comer ele traz uma recompensa principalmente emocional. E essa recompensa vem de fatores, né, obviamente fisiológicos. Então, eu como sem perceber a questão da minha saciedade, da minha saciação, mas eu como. Mas por que que eu estou comendo se eu não tenho fome fisiológica? Quais são os determinantes para minha busca alimentar? Então, isso vocês têm que estar todos os dias atento aos comportamentos. Não é somente o que vocês comem, como vocês comem. E eu sempre gosto, assim, isso é uma prática minha individual, mas eu gosto, assim, no final da noite, ou eu vou rever, assim, o meu dia, como que foi, se foi produtivo, se não foi produtivo, se eu tive algumas dificuldades, e eu sempre gosto de avaliar meu padrão alimentar ao longo do dia. Mesmo que eu seja nutricionista, eu esteja ensinando vocês as questões comportamentais do comer, eu sou um ser humano como qualquer outro. Então, eu tenho talvez mais habilidade, porque eu trabalho com isso e anos da minha vida, né? Que eu ensino as pessoas a entenderem o teu comportamento alimentar, mas em alguns momentos eu gosto de fazer essa reflexão. É como se fosse uma meditação, não o mindful eating que a gente vai fazer hoje, mas é um momento onde eu gosto de analisar a minha relação com a comida. Então, como que foi, né? Eu comi o que no café da manhã? Ah, eu comi depois o almoço, fiz um lanche, não fiz. Eu senti necessidade de buscar algum doce depois da refeição. Se eu aumentei meu volume de refeição,
ou se não, ficou no mesmo padrão, se eu estava com menos apetite, se eu comi menos, e se esse apetite menor, ele refletiu em algum momento nas minhas escolhas alimentares do dia. E ai meu Deus, hoje tá difícil. Curiosamente, né? Hoje eu tive um dia bem tranquilo, mas como toda segunda-feira bem agitada, e eu notei que muitas vezes o meu padrão de ansiedade, de estresse, ele reflete na minha alimentação, inibindo o meu apetite. Então eu não tive muita fome, eu comi meio forçado no almoço. Só que à tarde eu deixei minha filha na minha mãe. E na minha mãe tinha um lanchinho da tarde. E ao mesmo tempo eu estava sem apetite, eu estava com uma sensação de saciedade aumentada. Lembrem, saciedade é o período que eu fico sem fome até me alimentar, que é uma resposta neuronal, onde eu tenho dilatação do meu estômago. E isso vai ter uma resposta ao longo do meu dia, dependendo principalmente do que eu comi e o volume do que eu comi também. Mas eu cheguei na minha mãe, eu senti vontade de comer e abri o meu apetite. Então, qual que foi, né, o mecanismo? Inclusive, eu comi uma chipa de goiabada, recheada com goiabada, indico para todo mundo comer. Qual que foi o mecanismo determinante da minha busca e escolha alimentar? O ambiente onde eu estava, na casa da minha mãe, tranquila, relaxei, comer acolhedor, comer afetivo, e comi nem pensando, nossa, preciso comer minha proteína do dia. Não, foi uma chipa cheia de gordura, com bastante açúcar. E aí, voltando para minha rotina, no meu dia a dia, cheguei em casa com um apetite menor, porque eu comi uma coisa extremamente gordurosa, percebi que eu não tinha tanta fome para o meu jantar, respeitei, comi meu jantar da forma que eu como, um volume um pouco menor, e estou aqui conversando com vocês, tá? Então é interessante vocês notarem esses movimentos do dia a dia de vocês. Então, para isso que serviu o projeto, para isso que eu gostaria que vocês continuassem vocês com vocês mesmos, né? Porque hoje vocês têm mais habilidades para entenderem os comportamentos frente à comida, né? Talvez não tenham ainda a capacidade ou mesmo a destreza de fazer as escolhas, né, daquele jeito que você gostaria. Que eu não chamo isso de erro, tá, gente? Acho que eu deixei bem claro. A gente não tem erro alimentar, a gente tem dificuldades alimentares. Então, talvez essas dificuldades elas precisam ser mais lapidadas no processo. Então, por isso que eu trouxe hoje a prática de Mindful Eating, não para ser uma estratégia para perda de peso, jamais, até porque não existem dados, né, científicos que comprovem que Mindful Eating é uma técnica realmente eficaz para perda de peso, mas é uma técnica para você ter mais consciência sobre as suas escolhas alimentares e está relacionado com maior percepção de sabor, de textura do alimento, de atenção ao ato de comer, que muitas vezes favorece escolhas conscientes e menos exageradas, tá? Então, por exemplo, só vou explicar para vocês. Se vocês têm uma prática, eu não tenho, tá? Eu não faço isso sempre. Mas eu digo que o meu comportamento ele é frente a várias técnicas que eu vou colocando no meu dia a dia. Mas alguma das pessoas aqui do grupo falou: Nossa, Leandra, técnica de Mindful Eating foi ótimo para mim, me enquadrou super bem na minha rotina. É uma das técnicas que eu gostaria de manter. Manda ver, tá, gente? É que a gente tem que ter, obviamente, habilidade para praticar, mas também a gente tem que ter a vontade de fazer aquela técnica, tá? Eu gosto de ensinar, mas para mim, eu sou extremamente ansiosa e toda hora eu não quero parar e tal, para mim é extremamente difícil, então por isso que eu deveria fazer, mas eu não consigo com tanta frequência, tá? Então, quem sentir que é uma técnica que vale a pena, a gente pode. Hoje vai ser a técnica do chocolate, o nome mesmo, né, para a técnica é a técnica da uva passa, é a meditação frente à uva passa, mas a gente pode fazer com outros tipos de alimentos. Eu trouxe para vocês o chocolate. Então, vocês podem escolher uma frequência de para praticar esse tipo de meditação. Ah, Leandro, eu vou praticar uma vez na semana, eu vou praticar a cada 15 dias. E tem a forma mais rápida dela também. Eu vou mandar um videozinho que eu mando com a minha voz gravado que vocês podem praticar depois, tá bom? Pode ser a prática da uva passa, pode ser do escaneamento corporal,
pode ser outras técnicas meditativas, por exemplo, da água. Então, tem várias. Quem tiver interesse, tem um livrinho que eu mandei para vocês no grupo. Lá eles mostram bastante técnicas, formas de vocês se conectarem mais frente ao alimento, tá? Então, hoje eu vou passar essa, que é da uva passa, com adaptação pro chocolate, tá? Mas não quer dizer que a Leandra está passando a técnica do chocolate, eu preciso aplicar Mindful Eating sempre com chocolate quando eu for comer. Não, a técnica de Mindful Eating é para qualquer coisa que você for comer. É que a gente coloca o chocolate que é mais palatável, as pessoas gostam, e dá para a gente aguçar mais os sentidos, tá? Mas é para qualquer coisa. Mindfulness é uma técnica meditativa, né, que envolve atenção plena. Mindful Eating é uma técnica que vai envolver atenção no ato de comer. Então, por exemplo, se vocês têm o hábito de comer na frente da televisão, o Mindfulness fala para vocês, não comam na frente da televisão, porque isso vai perder a atenção aos seus sentidos. Então, você vai comer automático, não está sentindo sabor, vai pegar outro, nem percebeu que comeu, foi muito rápido, tá? Ah, não, eu gosto de comer pipoca vendo filme. Tudo bem, às vezes você não precisa fazer mindfulness com a pipoca, tá? Mas talvez facilite você ter momentos de percepção sobre o salgadinho, sobre a crocância, o desconforto da pipoca entrando no dente, tá? Vocês vão aguçar mais os sentidos de vocês e talvez isso vai favorecer um consumo mais controlado do alimento, tá? Mas o mindfulness e o mindful eating é diário, tá? Não como uma técnica que vocês vão aplicar obrigatoriamente. Não, às vezes está comendo, ai, deixa eu aplicar um pouquinho aqui, vou comer, nossa, senti o gosto do alimento, e volta, vou continuar a conversar, tá? São lapsos, momentos que vocês podem aproveitar para essas técnicas, tá? Então, hoje a gente vai fazer a nossa técnica da uva passa ou do chocolate, como vocês preferirem, tá? Eu pedi para vocês separarem um chocolate, tá? E quem tiver com o celular ou tiver um papel e uma caneta, quiser anotar depois, tá bom? O que vocês sentiram, o que vocês perceberam da técnica, o que vocês acharam de diferente, seria bacana, tá? Eu pedi um chocolate pequeno. Quem tiver a possibilidade de cortar o chocolate, ou pegar 2 chocolates, ou morder um chocolate só e deixar o final do outro chocolate para a prática final, seria interessante, porque eu vou fazer 2 momentos com vocês, tá? Mas não precisa ser um chocolate grande, nada disso. É um chocolate pequeno que vocês consigam dividir em 2 partes, tá? Seja porque você mordeu e dividiu no meio, depois você vai usar ele de novo, tá? Ou você conseguiu cortar e separa um, separa outro, mas já desembrulhem o chocolate, já deixa pronto para a prática, tá bom? Eu vou abrir aqui meu materialzinho, meu material auxiliar, para a gente começar aqui a aplicar a nossa técnica, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente começar, eu vou pedir que vocês sentem numa posição de conforto, tá? É, dá para deitar, tá bom? Quem quiser deitar, mas tem que evitar dormir, senão perde a prática, tá bom? A técnica é de atenção plena, vocês têm que estar atentos ao que eu vou falando, apesar de dar uma vontade de dormir, dar um soninho, mas a ideia é que vocês tenham atenção em toda a minha fala, tá bom? Então, a gente vai começar. Então, vocês vão manter uma posição de conforto. Quem tiver com as pernas cruzadas, solte as pernas, sente na cadeira, encoste na cadeira, apoie as mãos na perna, tá bom? E a gente vai iniciar a nossa prática. Então, vamos lá. Para quem quiser, pode fechar os olhos, mantendo-se numa posição de conforto. Procure perceber nesse momento a sua respiração, inspirando e expirando. Procure fazer essa respiração 3 momentos da sua prática, percebendo a entrada do ar e a saída.
Caso os pensamentos venham, deixe que eles passem. Seja uma mera observadora, sem julgamentos, e volte a sua atenção à sua respiração. Se abra às suas percepções, observe o que chega até seu ouvido, perceba a temperatura do ambiente, a temperatura do seu corpo, se permitindo estar no aqui, agora, totalmente presente. E com uma atitude de curiosidade, volte a atenção novamente para o seu corpo, se abrindo às sensações que estão presentes em todo o seu organismo e deixando o seu senso de curiosidade vir à tona, tirando qualquer tipo de rótulo e principalmente da escolha do seu alimento. Deixe a culpa de lado, o medo, a insegurança e volte a atenção para esse momento presente. Entenda que não existe bom ou ruim. Você nem tem ideia de qual é o cheiro ou qual é o sabor desse alimento. Você não sabe nada sobre ele. Então deixe seu senso de curiosidade vir à tona. Uma ligeira motivação para explorar esse alimento, conhecendo as suas características e percebendo o que ele pode te oferecer agora. E com toda essa intenção, pode abrir os olhos suficiente para tomar contato visual com o seu alimento, somente olhando para ele. Explore as características desse alimento, a cor, o brilho, a textura. Olhe para essas características que esse alimento está oferecendo para você agora. Quando você se sentir preparado, pode tocá-lo apenas com as pontas dos dedos. Explore com as pontas dos dedos as características desse alimento, novamente a textura, o formato, as entranhas. Observe se é possível sentir a textura desse alimento apenas no toque. Coloque ele na palma da sua mão e, de olhos fechados, sinta o cheiro. Tente diferenciar uma narina da outra. Cheire de um lado, cheire do outro. As duas percepções são iguais ou são diferentes para você? E quais são os pensamentos que vêm à tona ao sentir o aroma desse alimento? Quais são as reações do seu corpo ao sentir o cheiro desse alimento? E esteja consciente
a tudo que está acontecendo agora. E quando você sentir que está pronto, pode colocar esse alimento na boca, ainda de olhos fechados. E não mastigue, apenas explore na sua boca. Novamente, a textura e as características desse alimento, com curiosidade. E apenas quando estiverem prontas, deem a primeira mordida. Continuem mastigando vagarosamente, mordida a mordida, observando o sabor, a textura e todas as características que chamarem a sua atenção. E apenas no momento que se sentirem preparadas, podem engolir esse alimento. O que vocês sentiram? Quais sabores ficaram à sua boca? Vocês têm alguma sensação nesse momento que surgiu no seu corpo após ter comido esse alimento? Quanto que você está confortável com as suas atitudes? Inspire e expire novamente. Faça uma conexão novamente com o seu corpo, estando presente no aqui e agora. Abra seus olhos e olhe para a segunda unidade do alimento. E você comerá esse pedaço da forma que você está acostumado, mastigando da forma que você mastiga, engolindo da forma que você está acostumado. E assim que finalizar esse segundo momento, você pode voltar a atenção a si e manter seus olhos fechados. Inspire e expire. Tire um momento para fazer uma breve reflexão sobre a sua experiência. Como você fará suas próximas escolhas, como você quer que sejam suas escolhas e de que forma você escolherá o consumo dos próximos alimentos que trazem conforto à sua mente. Traga sua atenção para a sua experiência como um todo, incluindo o momento presente. Traga sua atenção ao consumo e à compra desse alimento. Como que você chegou a ele? Como ele foi produzido? Como ele foi cultivado? E traga novamente a atenção à sua experiência presente. Finalize a técnica com uma só resposta. Como você gostaria de consumir esse alimento daqui para frente? Traga essa reflexão de uma forma sustentável, que você consiga aplicá-la
de uma forma a entender a sua relação com o alimento. E devagar, vá sentindo o seu corpo, vá percebendo o ambiente à sua volta, vá sentindo o contato do seu corpo com a cadeira, com o sofá, com a cama, sentindo o contato dos seus pés com o solo. E a partir do momento que você estiver preparada e se sentir confortável, abra seus olhos para que assim a gente consiga finalizar a nossa prática. Bom, gente, eu acho que todo mundo acabou fazendo, né? Conseguiu trazer um pouquinho dessa experiência, né, de mindful eating. Se alguém escreveu alguma percepção, se alguém anotou alguma coisa, sentiu alguma coisa diferente, percebeu diferença do consumo inicial para o último consumo do chocolate e quiser falar ou quiser escrever, tá bom? Sintam-se à vontade para a gente discutir isso, tá? Se não quiserem falar, fiquem à vontade, tá bom? Mas o que seria interessante é trazer essa percepção da prática para a realidade de vocês, tá? Eu vou usar o chocolate como uma referência de um comer emocional, de um comer em exagero, mas vocês podem extrapolar o alimento para outras situações da vida de vocês, tá? Então, o mindfulness ou mindful eating, né? Especificamente o mindful eating que a gente está trabalhando, ele traz essa conexão de percepções e sentidos, tá? Então, eu consigo sentir sabor, eu consigo sentir textura, se o alimento derrete ou não na boca, se eu tenho ansiedade, né, para comer logo, para engolir, a Leandra não fala, a Leandra não fala, a Leandra não fala, eu tenho que quero engolir isso, já engoli, já me atropelei, tá? Então, entender como que você escolhe no dia a dia, né? Porque hoje foi uma prática, vocês conseguiram fazer, tem controle, né, no consumo, ou não. Já vou ler aqui para vocês as respostas. Mas é tentar aplicar minimamente mindfulness, né, no dia a dia de vocês, tá? Eu digo mindfulness também porque, por exemplo, eu falo, se eu tô lavando louça, eu, Leandro, eu tô lavando louça, tô sentindo a água, a temperatura, o barulhinho, né? Eu tento fazer essas conexões porque a gente sabe o tanto que tem de evidência científica relacionado a técnicas meditativas, tá? A questão de cognição, dentre outras questões fisiológicas, tem bastante estudo sobre isso. Então, no dia a dia, às vezes fica mais fácil do que a gente reservar um momento do dia para fazer. Eu, por exemplo, como eu falei para vocês, né? Para mim é muito difícil eu conseguir parar e fazer assim alguma coisa fora da minha rotina, né? Mas vocês podem praticar no dia a dia de vocês. Então, o chocolatezinho após o jantar. Eu vou ter um momento de tranquilidade, eu vou ficar em silêncio, vou pôr uma música gostosa e curtir meu chocolate. Eu recebo muito paciente que relata um consumo alimentar exagerado em final de noite, tá? Muitas vezes porque controle inibitório à noite para algumas pessoas é menos controlado por questões de cansaço, cronologia, recompensa. Então, talvez vocês que têm algum hábito de comer mais noturno, né, em momentos que tem uma recompensa, vocês tentem trabalhar com mindful eating, tá? Que aí seria um momento bacana. Eu tenho paciente que relata, não consumo de doce, mas relata, por exemplo, salgadinho, crocância, tem que ficar comendo, mastigando, porque isso dá uma resposta hipotalâmica de muito conforto, né? O cérebro vai falando, continua, 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 que você está sendo recompensado. Então, talvez praticar mindfulness, mindful eating, em momentos como esse, a pessoa acaba comendo metade do pacotinho, né? Porque aí a percepção sobre o prazer já foi aguçada pela técnica, tá?
Então, fica essa dica para vocês, tá? Eu vou agora ler para vocês aqui o que o pessoal está falando. Vamos lá. Vamos lá. Muito bacana o exercício de olhar o alimento antes de comer e de pensar de onde ele veio também. Marília, é muito bacana isso. Eu lembro quando eu fiz a minha imersão, eu fiz o curso, né, de Mindfulness. Eu fiz primeiro de Mindfulness, depois aí a gente tinha um módulo de Mindful Eating. E foi a primeira vez que eu meditei, que eu descobri o que que era uma meditação. Que eu fiquei 45 minutos meditando, que parecia assim, voar o tempo, né? Que você perde totalmente a desconexão. E eu fiz um retiro. Retiro não, desculpa, foi num convento. E a gente tinha que fazer as nossas refeições em silêncio. Então foi uma experiência muito bacana, né? E eu sou acelerada, então para mim foi mais bacana ainda, porque eu tive que percepção sobre as minhas escolhas e a forma que eu lidava com a comida. E lá, porque eu tô falando tudo isso, né? Porque as senhorinhas, né, que moravam no convento, as freiras, elas plantavam comida, elas colhiam, e elas que faziam o alimento, né? Então não tinha processado, nada disso. Então era até me arrepio em falar, era de uma riqueza, né? Aquele consumo alimentar que realmente você nem queria conversar, você queria se conectar àquilo. Imagina, as freirinhas estavam colhendo o seu alimento, elas estavam preparando, elas plantaram a batata doce, elas colheram o manjericão para fazer, né, a preparação, elas fizeram o pão, elas fizeram a manteiga, elas fizeram o queijo. Então foi muito, muito, muito legal, sabe? Então, quem tiver a oportunidade de entender o alimento nessa cadeia mesmo alimentar, né? E degustar, buscar um bom alimento, traz uma referência de mindfulness muito importante para a nossa prática, tá? A Vivian falou que foi muito diferente as duas experiências, e realmente esse é o objetivo, tá? Que realmente seja, porque o segundo momento é o que a gente está acostumada, né? A gente liga o piloto automático e a gente vai, pum, né? E a mesma coisa com a alimentação, né? Só que a alimentação é o momento da gente parar, olhar, sentir, degustar, né? E trazer, né, benefícios nutricionais também, tá? A Marília falou que rolou uma ansiedade para comer logo, tá? Que é completamente normal, tá? É, a Vivian, verdade, a ansiedade rolou, mas deu para perceber que não precisava ser assim. Então, mas é que nós somos naturalmente ansiosos, né? Então a gente come o alimento, a gente já busca o alimento porque a gente está ansioso, né? Não é que o comer gera ansiedade, eu já estou ansiosa, né? Então, nós, né, que somos mais, temos potenciais, né, ansiosos, seriam técnicas interessantes. Então, assim, por exemplo, eu tô dirigindo, né? Eu tô lavando louça, como eu falei para vocês, tô lavando louça. Por exemplo, eu fiz pão de mandioquinha. Tudo bem que as meninas me ajudaram em alguns momentos aí que eu desconectava. Mas quando eu tava fazendo a massa, né, sovando, separando os pãezinhos, então vinha aquela ideia, nossa, que delícia, eu tô fazendo isso, tô fazendo para as minhas filhas, eu que tô fazendo, eu alimento caseiro, tal, comprei os melhores ingredientes. Então, isso é muito bacana para vocês desacelerarem, tá? E aí, quando vocês buscam alimento, o padrão de ansiedade está um pouco menor, tá? Aline, as sensações do alimento foram muito diferentes nos dois casos. No primeiro caso, eu consegui saborear mais e perceber diversos sabores no chocolate. O segundo, eu percebi que foi comido rapidamente e não deu para perceber tantos detalhes. Exatamente. Então, às vezes, no consultório, eu costumo comprar vários chocolatezinhos assim pequenininhos. Até vocês podem fazer isso na prática de vocês da Copenhague mesmo, eu compro da Cacau Show e eu vou pegando vários. Eu pego com sal, com crocância, o branco, o amargo, 30, 50, 70%, ao leite. E eu peço para o paciente colocar a mãozinha lá, pegar um chocolate, abrir sem ver. E aí você pede para ele depois contar, né? Como que foi a experiência, o que, que ele sentiu do sabor. E normalmente os pacientes relatam exatamente o sabor do chocolate, mas com a prática de mindful eating. Então é bem interessante. Até mesmo tem um paciente amanhã que eu vejo ele semanalmente, eu já conversei dele com vocês. Ele é um paciente, ele é psicólogo e ele é super da dieta, né? Só que não virou a chavinha dele, que a questão dele é comportamental. Então ele tinha impulsos de comer croissant na padaria. Eu falei assim, então seu lanche da tarde vai ser croissant, né? Aí ele parou de comer croissant, porque ele se permitiu a comer, né? E aí ele tem um comer mais noturno.
Então, eu vou começar agora com ele com práticas de Mindful Eating, né? E é um paciente extremamente ansioso, então amanhã vai ser a nossa primeira experiência, vou praticar isso com ele. E é um paciente muito característico para a gente aplicar esse conceito, tá? Principalmente quem tem, como eu falei, essa questão de ansiedade mais noturna, é um comer mais em exagero noturno, que às vezes não está relacionado com compulsão alimentar, tá, gente? Mas simplesmente um exagero em comer, tá? Bom, aí a Maria Angélica disse que o primeiro comer foi muito mais prazeroso e saboroso. Durante o segundo, como faço costumeiramente, mastiguei mais rápido e senti a ansiedade. Ai, que legal. E é isso, né, gente? Então, se vocês conseguirem no dia a dia de vocês aplicarem isso de uma forma mais leve, até mesmo porque eu não quero que vocês fiquem ansiosos pela prática, mas é tentar ir aplicando, tá bom? A Aline deu para perceber que só o primeiro pedaço saboreando era o suficiente. Exatamente. Então, tem até alguns artigos que mostram grupos de pacientes que fizeram bariátrica, que tiveram reganho de peso com bariátrica, e aí eles fazem técnicas de mindful eating, e aí foi um trabalho focado em peso, né, em resultado em número, mas eles mostram que tem uma consequência de redução de peso por essas técnicas, né? Mas assim, é muito mais controlado. Eles tinham reunião semanal, eles viam sempre, era dada tarefas que eles tinham que aplicar no dia a dia deles. Então, isso traz um resultado, além do controle, também que facilita muito, né, gente? Mas o emagrecimento, ele é uma consequência das técnicas comportamentais, dentre elas mindful eating, tá? Então, quem quiser colocar mais, né, pareceres aí, podem colocar que eu vou lendo, tá? Mas a nossa aula de hoje, né, foi uma aula mais, como eu falei no início, uma aula mais prática, para vocês sentirem isso agora sozinhas, que não adianta, né, ouvir, né, entender, se analisar, concordar, mas se vocês não aplicam, né? Então, a construção da mudança do comportamento, ela é contínua, ela é diária, tá? E não simplesmente porque eu tenho que seguir o cardápio 100%. Não, né? Mas notar as mudanças e o comportamento frente ao seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Emagrecimento, que seja. Então, para o meu emagrecimento, o que que eu tenho que fazer? Não fazer dieta, começa por aí, né? Controlar o meu volume, controlar o meu exagero alimentar, me exercitar mais. Então, vocês notam que tudo isso está relacionado com mudança de comportamento alimentar e gradualmente uma evolução e uma maturidade do comportamento de vocês, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes: não adianta você ficar seguindo blogueira fitness, não vai mudar nada na sua vida, entende? Nem ela está motivada para fazer aquilo, né? Para ter um corpo fit. Não, ela está motivada pelo histórico dela, que ela tem de curtida, que ela tem de retorno financeiro, quando ela vende produto, né? Quando ela ganha mais dinheiro. Então, assim, ela não vai motivar ninguém, tá? Até porque a motivação ela é intrínseca. Ela vem de uma necessidade de cada um de vocês, ela é subjetiva, né? Então, por isso que a gente tem as fases também das condutas, né? Do comportamento, de quando o indivíduo nos procura. Se você está pré-contemplativo naquilo que você busca, você não vai conseguir evoluir, né? Ah, eu vou numa nutricionista, eu vou no médico. Ai, mas eu não quero mudar minha vida. Então é muito difícil. Então vocês têm que estar preparados para essas mudanças, entende? Obviamente aqui eu sei que ninguém é pré-contemplativo, né? Mas vocês estão aí num estágio um pouco maior, né? Vocês estão muito mais conscientes. Então, ter a consciência do comportamento e a ideia de que dieta não funciona é o primeiro momento. Eu não descarto, né, de forma alguma essa organização alimentar, mas eu não trabalho com dieta, eu trabalho com organização individual de cada um dentro da rotina, né, que as pessoas têm e dentro das dificuldades. Então, quais são as dificuldades? Os comportamentos, as crenças, aquilo que vocês aprenderam um dia e que isso impossibilita de vocês evoluir em frente aos objetivos, seja saúde, estética, emagrecimento, que for, tá? Então,
como eu sempre falei para vocês e vou continuar falando, a sementinha foi plantada, tá? Agora é com vocês regarem todos os dias essa sementinha. Só que como eu sou mãezona, eu falo que eu sou mãezona dos meus pacientes, né? Eu não largo ninguém. Eu vou estar aqui, eu vou estar presente, o que vocês quiserem, mandarem mensagem, dúvidas, eu vou estar aqui junto com vocês, tá? Leandra, posso mandar meu peso, como que eu tô evoluindo, as minhas vitórias? Fiquem à vontade, porque a gente tá aqui como um time, tá bom? E mesmo que a gente não continue com os projetos, como eu falei para vocês, né, que eu vou ter que dar uma segurada, porque eu vou começar a supervisão para nutricionista, mas eu tô aqui, né? E vocês fazem parte desse time, vocês fazem parte dessa história, daquilo que eu acredito como uma nutrição verdadeira, acolhedora, tá? E que funciona, tá bom? Então, a palavra foi dada, o que eu tenho de conhecimento, obviamente, eu não tenho todo o conhecimento que eu gostaria de ter, né? Foi passado. Eu espero ter ajudado cada uma de vocês na dificuldade de vocês. Peço desculpas, qualquer coisa, tá? Peço desculpa, minhas filhas ficam gritando aqui, mas é a única forma que eu consigo, né, me comunicar, né, com o grupo. E vou manter, tá bom, gente, o grupo aberto, porque foi até o que minhas estagiárias falaram. Que grupo legal, Leandra, de todos os projetos, não desmerecendo os outros, tá, gente? De todos os projetos, esse foi muito bacana, foi muito especial, e eu também senti isso. Foi um grupo menorzinho, porque eu queria que fosse menor mesmo, de propósito, até mesmo para ter atenção a todas vocês, mas vocês são muito especiais, tá? Vocês deram o primeiro passo e que continuem caminhando na estrada. Lembrando que a estrada, ela não é uma estrada linear, tá? Sem obstáculos. Os obstáculos, eles vão vir, tá? Vai cair uma pedrinha, como eu falei da outra vez, vocês vão pular a pedrinha. Depois cai uma pedrona, vocês vão ter que escalar, vão machucar a mão, o pé. Eu vou estar lá em cima da pedra, puxo vocês vão continuar a caminhar. Aí uma hora vocês vão querer sair da estrada para ir para uma mais curta, sabe? Dieta cetogênica, low carb. Aí vocês podem até ir para essa estradinha mais curta, mas ela sempre vai acabar na estrada que vocês vão seguir da vida, né? Das escolhas de mudanças de comportamento que vocês estão fazendo para vocês, tá bom? Isso não só para vocês, tá bom, gente? Mas para toda a família e todas as pessoas que estão ao redor, tá bom? Certo? E eu acho que por hoje é só. Não gosto de despedidas, tá? Mas o nosso grupo tá aberto para que o que vocês precisarem para trocar informações. Eu acho que é muito importante para uma ajudar a outra também, tá bom? Então o grupo vai estar aberto. Vou ficar lá com vocês. O que precisarem, que eu não conseguir responder no grupo, me mandem mensagem no privado, tá bom? Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá todo mundo quietinho hoje? Ótimo. Obrigada, viu, Angélica? Obrigada de coração, tá? Eu que agradeço vocês, a atenção, esse momento que vocês reservam na noite de vocês para a gente conversar, tá bom? É, Acho que eu consegui aí passar o que eu precisava, não tudo, né? Porque não dá, né? Mas acho que o pouquinho que eu consegui transmitir para vocês, eu acho que foi válido para todo o grupo, né? Tá bom, gente? Então, seguimos com o grupo, tá bom? Imagina, Marília, que isso. Eu que agradeço. E o que vocês precisarem, tô aqui, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Vocês, de verdade, vocês são muito especiais, tá bom? Um beijo, meninas. Boa noite e bom descanso para vocês, viu? Até mais.